Oi, Capricórnio! Bem-vindos a abril! E aí, como vocês passaram de março? Eu espero que tudo ótimo, na verdade, né? E aí, o que vocês me contam? Vamos lá. Capricórnio sempre mais difícil, sempre pula uns travadinhos igual Sagitário. Sagitário não me lembro que signo que era. O mago, ok. Vivemos aí no mundo, às vezes, de ilusão, fantasias, etc, e etc. Algumas ilusões, às vezes alguns caminhos estranhos, às vezes algumas fantasias que a gente tem andam mexendo muito com o nosso emocional de uma maneira que a gente não tá se sentindo tão seguro nesse momento, né? Claro, eu entendo. Assim, algumas coisas não estão saindo como vocês planejaram, entendeu? Então, como às vezes a gente fica muito encantado com alguma coisa... Nossa, carta não quis sair. Como a gente às vezes fica encantado com muita coisa, a gente... E ela mexe emocionalmente com a gente não se sente muito confortável em lidar com algumas coisas meio lúdicas, às vezes algumas coisas de cunho emocional ou internas nossas, né? Entendi. E é como se a gente, quando a gente tá lidando com uma coisa muito lúdica, a gente não consegue ver o problema de frente, né? E como a gente às vezes não consegue ver o problema de frente, a gente fica se questionando muito a respeito do que isso possa ser. Peraí. Calma aí, deixa eu tentar entender melhor. Olha lá. Entendi. O que acontece, Capricórnio? Opa. Sobre o que estamos falando aqui? Às vezes, a gente vai ter que voltar atrás de algumas... Opa, perdão, que tava assim... Às vezes a gente vai ter que voltar atrás de algumas atitudes pra gente talvez conquistar de novo algo que a gente deixou passar ou reconquistar algo que a gente foi embora. Então vamos lá, né? Olha lá. Extremamente racionais, mas não racionais no sentido ruim da racionalidade. Às vezes é temendo por não saber quais são as dificuldades e não ver elas de uma maneira muito concreta, talvez a gente não saiba falar muito bem sobre elas, né? Enfim, o que anda acontecendo aí, Capricórnio? Bom, a vida mostrou alguns encantamentos que na verdade, a vida abriu uns caminhos. Alguém, às vezes, na sua vida abriu um caminho para você que você não sabia qual direção tomar, de uma certa forma. Parecia tudo muito bom, muito bem e etc. Mas principalmente era um caminho muito para dentro, muito interno, entende? Era um caminho de assim, eu tô encantada. É como assim, eu tenho aquilo que eu quero, eu sei quem eu sou, mas engraçado que eu não tô me comportando da maneira que eu sou. Talvez eu esteja ambicioso demais, ou às vezes eu tô querendo pender para um caminho da não ambição, entendeu? E às vezes eu tô querendo lidar com a minha ambição de me conhecer melhor. Às vezes pode ser isso. Por que eu digo isso? Porque algumas mudanças aconteceram na vida de vocês, ou algumas coisas estão indo e voltando. Aquele seu senso de proteção, de saber quem eu sou, gente, eu sou uma pessoa que sabe fazer tudo e mais um pouco. Mas o que anda acontecendo? Essas mudanças fecharam algumas portas de vocês, algumas mudanças pessoais, internas, dentro de você. Às vezes os caminhos que vocês escolheram, que pareciam ser muito agradáveis, se transformaram em caminhos meio estranhos, meio que não sei como agir. Às vezes uma atitude, um comportamento, alguma coisa que eu queria muito, ela se parecia boa, mas de repente ela se transformou em uma outra coisa. Enfim, essas mudanças mexeram muito com os meus sentimentos.
Às vezes essas mudanças internas dentro de mim mexeram muito com a minha realidade aqui fora. E por conta dessas mudanças assim, pode ser que alguns traumas antigos meus tenham vindo à tona, e por conta deles terem vindo à tona, por conta às vezes de eu ter uma dor da qual eu tenho que lidar às vezes, e às vezes eu finjo que eu não tenho essa dor para lidar, aconteceram muitas coisas no meu ambiente externo que de repente fecharam algumas portas na minha vida. Eu que sempre fui a pessoa que busquei as oportunidades para me abrirem as portas, de repente as mudanças às vezes que aconteceram, às vezes isso que foi colocado para fora, às vezes isso que eu descobri dentro de mim, acabou fechando algumas possibilidades, algumas portas na minha vida. Às vezes eu descobri que eu queria demais algumas coisas que na verdade eu não queria, né? E com isso eu perdi o meu senso de proteção. A verdade é que eu tô encontrando muita batalha, eu tô encontrando muita disputa, eu tô encontrando muita inveja, muita competitividade, entendeu? E eu não tô sabendo lidar com isso nesse momento. É como se, assim, se eu seguisse o mesmo padrão que eu vinha seguindo, né, pode ser que, ok. Se eu seguisse o padrão que eu vinha seguindo, eu teria alguns problemas, eu teria encontrado algumas limitações, mas assim, o que eu quero dizer, Capricórnio? Pode ser que vocês estejam lidando com ciúmes, que é uma coisa às vezes que falam que Capricórnio não tem, que Capricórnio é frio, mas Capricórnio é extremamente, não extremamente, mas ele é ciumento e ele é possessivo. Não adianta, tá? Quem falar aqui não... Desculpa, vocês têm outros posicionamentos no mapa, mas vocês querem que as coisas saiam da sua maneira. Vocês gostam de ter o controle de que as coisas saiam da sua maneira, e quando elas não saem, vocês ficam bem bravos com isso, né? E as coisas não estão saindo da maneira de vocês. Então vocês estão, às vezes, mais nervosos, mais conflituosos, e mais as situações andam mais conflitantes, entendeu? Vocês não estão conseguindo, às vezes, colocar o seu modo, o seu ponto de vista referente a uma situação para elucidar um problema real na vida de vocês, e vocês estão encontrando muito contraponto, às vezes pessoas cobrando uma postura sua e que você fala, mas não vejo sentido nenhum eu tomar uma postura sobre isso daqui, né? E o que acontece? Às vezes a gente... Eu vou falar uma outra maneira só para vocês entenderem melhor. No quesito de relacionamentos com vocês não estão encontrando barreiras e nem objeções das outras pessoas. Nas parcerias à sua volta, com quem você se identifica emocionalmente, você não está encontrando barreiras. É meio como se você estivesse encontrando barreiras consigo mesmo. Entende? Às vezes o fato de algumas pessoas estarem bem, estarem ali com você, na verdade... ajudam às vezes a você a conversar sobre alguns sentimentos que você deixou escondido durante algum tempo, às vezes algum problema que você não queria falar, ou às vezes alguma coisa que você tinha receio de falar, ou de finalizar, ou de demonstrar, principalmente. Às vezes você não está colocando muito limites nos seus relacionamentos e agora você está querendo conversar sobre, assim, olha, eu tô emocionalmente muito esquisito aqui e eu tô vendo que essas minhas emoções, a minha posse, o meu controle, às vezes até mesmo a minha própria rivalidade, minha competitividade, estão fazendo algumas emoções minhas, eu tô às vezes querendo conversar sobre algumas emoções minhas para eu tomar uma decisão. Calma que eu vou melhorar isso, não se preocupe. O que eu quero dizer é que assim, vocês às vezes existia alguma situação na vida de vocês das quais vocês não queriam nem falar sobre, mas era algo que estava ressurgindo dentro de vocês, era algo que precisava ser posto para fora antes que fosse tarde demais, mas você preferiu deixar que essa exposição fosse feita por uma outra pessoa. E com isso alguns problemas vieram, principalmente a questão de às vezes você não encontrar gente que pensa parecido, gente que toma decisões parecidas com a sua, gente que às vezes não entende o modo como você demonstra os seus sentimentos, também era um problema, acabou virando um problema,
entendeu? A companhia das pessoas que vocês gostavam por conta de problemas, às vezes, de vocês não quererem falar sobre esses problemas. E, né, gente, resolve aí esse, porque esse daqui eu tô de boa. Né? Na verdade, agora vocês estão vendo os obstáculos, vocês estão vendo as barreiras das outras pessoas falando, não, Capricórnio, não, Capricórnio. Eu não acho que você não deva falar sobre isso. Eu não entendo que seja uma pressão, não, porque eu tô vendo que, assim, durante muito tempo vocês fizeram muitos sacrifícios para não ter que entrar nessa batalha, nessa briga, nessa disputa, nesses ciúmes. Tentaram muitas vezes não mostrar os sentimentos por pura proteção, às vezes não mostrar o quanto vocês estavam se sentindo mal por pura depressão, por pura proteção. Às vezes o fato de vocês, eu não sinto ciúmes, eu não mostrava isso por pura proteção, mas assim, o fato, na verdade, é que vocês estão falando aí pra mim, Paula, não, eu tô me sacrificando, assim, na verdade eu tô ralando pra eu ser eu mesma, eu não quero competir com ninguém, eu sei que não. Só que algumas mudanças na sua vida, às vezes, você tem que fazer alguns sacrifícios que... Como eu posso dizer isso? O fato, às vezes, de vocês não quererem competir com alguma coisa, não quererem entrar numa batalha, entrar numa disputa, porque esse é o jeito que vocês dizem que vocês são, e a gente daqui sabe que é por proteção de vocês. Na verdade, por conta disso tudo, por conta de algumas coisas que aconteceram na sua vida, pode ser que o fato, às vezes, de vocês não quererem demonstrar isso, abriu uma ferida antiga em vocês. Algumas pessoas, algumas atividades que vocês andam fazendo, na verdade, algumas coisas que vocês deixaram principalmente de fazer desestabilizaram vocês, e essa é a realidade. Alguma ferida foi aberta aí. Alguma ferida foi aberta sobre vocês. É como se eu visse que alguém tá... A couraça de Capricórnio, que é de aço, de repente alguém conseguiu entrar ali e aí tá começando a sair uma coisa que Capricórnio geralmente prefere deixar guardado. Entende? Então, o que eu posso ver é que vocês às vezes se enganaram, se autoiludiram, falando eu já me curei de alguma situação. Mas por conta de algumas mudanças, essa ferida, ela veio à tona, ela fechou algumas possibilidades na sua vida e fez você ficar ciumento, competitivo e desprotegido e não sabendo, assim, do que abrir mão. Sabe? É tipo... É como se alguém tivesse entrado, sei lá, alguém tivesse entrado dentro de você e tocado num ponto que te dói bastante e você ficou muito agressivo por conta disso. Você falou, chega agora, não vai mais ter paz, né? Eu me sinto muito vulnerável quando eu não tenho esse controle sobre essa ferida que foi exposta, minha. Entende? E por conta, às vezes, dessas coisas, aí vocês estão vendo que as pessoas à sua volta, principalmente as que reabriram essa antiga ferida aí, né? Ou às vezes, eu vou falar de muitas maneiras, na verdade. Pode ser que vocês estejam vendo que tudo bem vocês mostrarem, às vezes, a sua raiva, a sua competitividade, a sua agressividade, a sua disputa, a sua competitividade, os seus ciúmes. É como se as pessoas, elas falassem, tudo bem, Capricórnio, eu entendo. Entende? É como se alguém tivesse cutucado a ferida de vocês para que vocês pudessem abrir e para mostrar para vocês que, olha, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quer conversar sobre isso? Quer conversar por que agora você deu uma de ciumento? Quer conversar agora porque você me deu uma de posse? Entende? E aí que eu vejo que vocês, por conta disso, vocês estão conseguindo falar algumas coisas que incomodavam vocês e por que vocês agiam da maneira que vocês agiram no passado. E que por isso que talvez às vezes vocês estejam voltando para reconquistar algumas coisas. Às vezes vocês não quiseram lidar com algum sentimento ou... Geralmente vocês lidam muito com, né, a gente sempre conversa aqui muito mais sobre a ambição de vocês, alguma coisa de vocês, mas agora a gente nunca conversou sobre isso.
Eu tô vendo que a gente nunca conversou sobre isso. Um modo de eu colocar isso pra vocês é que, porque não tem muitas pessoas, tem vocês mesmos e os ciúmes e a raiva e a competitividade e a briga e a posse e os ciúmes. Aí. Pode ser que vocês estavam muito encantados, porém algumas mudanças mexeram demais. Algumas coisas aconteceram rápido demais na vida de vocês e te pegaram desprevenidos, né? E por te pegarem desprevenidos, vocês não anteviram os problemas para consertar. Porém, o fato às vezes de vocês terem abrido mão de serem quem vocês são, vocês viram que não tinha problema em se deixar ser iludido? Não sei, vocês estavam encantados, às vezes iludidos, às vezes tomando alguns caminhos que vocês nunca experimentaram antes, né? E que mexeram com você e às vezes mudaram o modo como você vê os problemas, alguns problemas. Entende? É como se, cara, de repente eu não tô mais tão materialista. Eu tô vendo que eu ser materialista, todo mundo é um pouco, né? Mas assim, às vezes Às vezes, sabe quando a gente se liga que o que a gente preza, às vezes, é o que causa problema na gente? Às vezes, aquilo que a gente quer proteger, que seja um patrimônio, que seja um lado financeiro, que seja alguma coisa desse tipo, era o maior problema e que vocês não estavam se dando conta disso. E agora vocês viram que, poxa, ter agido de uma maneira diferente me fez aprender mais, sabe? Me fez querer conversar sobre algumas coisas muito mais internas e particulares minhas e não tanto externas, entende? Não tanto sobre o mundo à minha volta, mas sobre mim, entende? E às vezes por eu ter abrido algumas coisas pessoais minhas, né? Assim, algumas coisas que eu sei lá, que eu achava que era de um jeito e na verdade é outro, né? Porque tem uma frase que eu sinto que é de Capricórnio, né? Que eu gosto às vezes de falar para Capricórnio, não me levem a mal. Que assim, uma coisa é você achar que o seu caminho é certo, outra coisa é você achar que o seu caminho é único, né? Acho que é Paulo Coelho que falou isso. E eu acho que Capricórnio tentou aprender isso, entende? Vocês querem se abrir, só que quando a gente abre isso, a gente tem uma coisa de que quando a gente abre alguma vulnerabilidade nossa, alguma ferida nossa, né, ou a gente expõe alguma ferida nossa, a gente fica às vezes meio que não é arrependido. É uma questão da gente se sentir exposto. É uma coisa que Escorpião tem. O fato da gente se sentir meio exposto demais, entendeu? E Capricórnio, quando vocês se sentem muito, vocês estão acostumados a lidar com os próprios problemas de vocês, certo? Vocês não dividem. Quando eles são expostos, vocês não aceitam a ajuda muito de ninguém, porque ninguém sabe resolver o problema como vocês, concordam? Então, às vezes, o fato de você ter demonstrado e ter baixado a guarda de uma certa forma fez com que você ficasse com raiva de ter se exposto, de ter... Agora as pessoas sabem uma coisa minha, o meu ponto fraco, entende? E com isso, nessa exposição toda minha, eu tô vendo que assim... Eu não respeitei o meu limite. Eu me expus porque me exporam. Faz sentido essa palavra, essa frase? Fez sentido? Entende? Eu não tô encontrando nenhuma objeção nisso daqui, mas eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal, mas eu sinto que era uma coisa que eu tinha que colocar pra fora, apesar de eu estar me sentindo meio mal. Apesar de eu estar meio que num conflito gigantesco entre, meu Deus do céu, né? Será que eu tinha que me expor ou eu tinha que ter parado essa pessoa de me expor? Sabe assim, será que eu devia ter aceitado um fim ou será que eu apenas ao invés de aceitar o fim eu tinha que só aceitar o limite de uma outra pessoa?
Ou será que às vezes eu tinha que colocar um fim em alguma situação? Ou às vezes eu só tinha que apenas limitar essa situação e limitar não é por um fim nela, né? E alguns sentimentos estão sendo expostos aí. E é engraçado como você, apesar de estar se sentindo mal e etc., é como se você estivesse se sentindo um alívio de finalmente falar assim, gente, vocês estão vendo um eu que não sou eu, mas também sou eu. Sabe? E quando a gente expõe algumas coisas, a gente deixa dar margem para os outros começarem a fazer julgamento sobre nós, né? E às vezes Capricórnio é o que eu falo, né? Que gosta às vezes de mostrar um certo tipo de postura diante das coisas. E é como se você visse que não dá mais pra manter essa postura agora. Sabe quando a gente tem esse sentimento, assim? Tipo, não dá pra eu ter essa postura mais nessa situação, nesse fim, caso tenham terminado comigo, né? Não dá mais pra eu ter essa postura de que eu sou o frio, que tudo sei, tudo quero, que eu não tenho ciúmes, que eu não tenho raiva. Eu tenho todos esses sentimentos dentro de mim, gente. Né? Eu tenho todos esses sentimentos. Mas assim, não dá mais pra eu fingir agora pra essa pessoa que eu sou uma pessoa só durona. Entende? Mas ao mesmo tempo é uma espécie de alívio vocês terem fechado isso. Às vezes vocês estavam se sacrificando muito para manter algumas portas abertas na vida de vocês e agora por vocês terem exposto, às vezes vocês mesmos terem visto a fraqueza de vocês, vamos dizer assim, e visto que às vezes vocês não vão alcançar aquilo que vocês almejaram, sabe quando você fala, gente, e aí eu vejo a Capricórnio procurando colo, literalmente colo, sabe? Se abrindo às vezes pro amor, se abrindo para as outras pessoas sentimentalmente, vendo as pessoas na sua volta, principalmente que, sabe, indo em busca de pessoas que conseguem compreender os problemas, entende? E Capricórnio vai realmente em busca dessas pessoas que conseguem compreender a vulnerabilidade deles sem que ele se sinta para baixo, mas que ele continue mantendo o status dele, de que ele sabe tudo, que ele pode tudo, que ele sabe o que fazer e tal. E aí essas pessoas estão ajudando o Capricórnio realmente a tomar o rumo da vida de uma nova forma. Entendeu? Às vezes vocês estão estudando como lidar com sentimentos vulneráveis. Estão conversando muito sobre talvez o caminho que eu tenha decidido antes não tenha sido o melhor caminho, talvez tenha sido o caminho mais pesado, entendeu? Talvez eu agora, depois de eu ter exposto isso, depois de eu ter visto que eu não precisava seguir só um único caminho e que eu tinha dois, e quando esse caminho tá ruim, eu posso mudar para esse, eu posso logo voltar para esse, sabe? É uma coisa que signos de ar, por exemplo, Libra, Gêmeos principalmente, eles sabem. Sabe, peixes também, mas que assim, tudo bem se voltar atrás, qual o problema? Sabe, daí que eu mudei de ideia. Uma vez eu nunca esqueço, eu tava falando com uma pessoa de Capricórnio, ela falou assim, mas eu não sei, você fala uma coisa hoje, amanhã, depois daqui uma semana você fala outra. Eu falei, gente, eu mudei de opinião, graças a Deus. Capricórnio não aguenta. Mas eu tenho mudanças de opinião e às vezes eu volto atrás na minha opinião, porque aí eu mudei, eu experimentei essa opinião, não achei ela válida e voltei atrás na outra porque aquela era mais válida. E daí? Entendeu? Por que né, tem que seguir igual um cavalo, assim, ó, não pode olhar para os lados, tem que ir firme e forte? Esses cavalos, eles vão correr cada um para um lado, depende de qual este cara puxar, não vai em linha reta. Engraçado, Capricórnio. Engraçado. Talvez por conta disso vocês voltem a conquistar aquilo que vocês queriam, sabe? Às vezes vocês tiveram que abrir mão de coisas que vocês queriam, né? E agora vocês, com essa exposição nova de vocês aí, com essas disputas aí, vocês tenham conseguido coisas diferentes. Para quem está se relacionando com Capricórnio ou algum signo de terra, tá? Pode ser que realmente exista aí dentro de vocês algo meio escondido ainda. É como se os sentimentos, o que é feito, o que é falado, o que é sentido ainda fosse uma coisa muito estranha dentro de vocês. E às vezes por conta de alguma mudança, principalmente, gente, eu sei que alguns de vocês podem
tá indo viajar nesse mês, mas enfim. Eu vejo que vocês estão cortando, assim, algumas mudanças que mexeram com vocês, sabe? Às vezes esse comportamento meio estranho um do outro tá fazendo com que as coisas mudem entre vocês, entendeu? E a exposição, às vezes, de alguma ferida que vocês têm, fechem algumas portas, vocês não têm o que se preocupar e verem que, sabe assim, eu não preciso me preocupar. Eu posso expor meus ciúmes, tá tudo bem eu expor meus ciúmes, ela vai entender o porquê. Tipo assim. Pra quem está se relacionando com como é o nome, gente? Uma outra pessoa de terra, pode ser que existiam muitos problemas e limitações nesses relacionamentos, sabe? Às vezes essa pessoa, ela se sacrificava muito pra não fingir que ela não tinha ciúmes de vocês, entendeu? Só que agora, às vezes, por conta de uma viagem ou às vezes por uma mudança de local, vocês começam a enxergar a realidade e essa pessoa começa a enxergar a realidade e ela veja que você não é tão estável igual você fala. Entende? Pode ser que nessa viagem também, pode ser que ocorra um fim das possibilidades, algumas mudanças, cortes de contatinhos, para que finalmente a realidade venha à tona, seja boa ou ruim. Para quem está se relacionando com uma pessoa de gêmeos, pode ser que gêmeos, putz, não tem problema nenhum, gêmeos adora vocês. Entendeu? E gêmeos, ele sabe falar das vulnerabilidades dele, dessas coisas, e quando a casa cai, né, que não pode fraquejar e tal, não sei o que, aquela música do Charlie Brown. Mas Gêmeos está deixando vocês tomarem algumas decisões. Já Câncer tá aí, Câncer está amando vocês, né? E vocês estão conversando muito realmente sobre aquilo que, sabe, as famosas DRs? DRs com Câncer vão acabar acontecendo para ver se vocês tomam alguma atitude aí. Capricórnio, nesse mês vocês estão meio ciumentos, meio vulneráveis, meio competitivos, mas eu quero que vocês saibam que não é com os outros. São com vocês mesmos. É um jeito novo de vocês lidarem com algumas situações e isso mexe com vocês. Um beijo! Até maio!